Bem-vindos ao nosso canal, Mistérios e Fenômenos. Vamos falar sobre mistérios e fenômenos ainda não explicados pela ciência e pelos cientistas. Hoje falaremos um pouco sobre lobisomem. E contaremos um caso real aterrorizante sobre essa fera lendária. Antes de tudo, não deixem de se inscrever, curtir e comentar no nosso canal. Deixe seus comentários abaixo, que darei um joinha e um coraçãozinho. O lobisomem é uma das lendas de folclore mais conhecidas do mundo, estando presente no folclore de países de diversos continentes. Existem muitas variações sobre sua história, mas é muito conhecida a versão que fala de um homem que se transforma em lobo durante as noites de lua cheia. Essa habilidade de transformar-se em lobo era, normalmente, associada a uma maldição e conhecida como licantropia. Nas lendas do folclore em locais de tradição cristã, considerava-se que tal maldição poderia ser causada por predestinação ou por punição devido a algum pecado. Quando a lua cheia passa, o portador da licantropia deixa essa condição até que essa lua retorne. O lobisomem é um ser muito poderoso que possui uma força física sobre-humana, além de longas garras. Lutar contra ele é, portanto, algo muito perigoso dentro das lendas, e aqueles que o fazem sabem que, se forem feridos, terão a maldição transferida para si. A ferramenta mais conhecida para combater um lobisomem é a bala de prata. Uma das lendas do lobisomem afirma ser possível matá-lo com uma bala de prata na altura do coração. Outra versão, influenciada pela tradição cristã, fala que a bala tem de estar coberta com cera de vela de altar utilizada na celebração de 3 missas do galo. Outras versões dizem que é necessário apenas um ferimento para conter o lobisomem e fazê-lo retornar à sua forma humana. Dizem que a crença deve ter mais de 1000 anos. E vamos contar sobre essa lenda, que muita gente diz ser real, e muita gente não acredita. E você? Acredita? Bora então para esse caso impressionante. Os cachorros do sítio me salvaram do lobisomem. Boa noite ao pessoal do canal Mistérios e Fenômenos. Meu nome é Luana. Conheci o canal através de amigos e vi a seriedade com que tratam o assunto, por isso decidi escrever para você. Bom, como já te disse, meu nome é Luana. Moro numa cidade do interior de Minas Gerais. Não vou citar o nome da cidade por questão de não expor o local. O fato ocorreu em setembro de 2018 numa sexta-feira. O dia estava bonito, décies de temperatura agradável, e propício para se sair no fim de tarde e tomar umas cervejas com amigos e amigas. Mas na noite deste dia, meu marido na época, teria de tocar num barzinho na cidade vizinha, e fui com ele para acompanhá-lo, pois gostava muito de vê-lo tocando, pois ele era músico, e fazia showzinhos destes de voz-violão, nos bares da cidade, e das cidades vizinhas também. Saímos de casa umas 17 horas, pois não tínhamos carro, e precisaríamos pegar um ônibus até a cidade vizinha, e tínhamos também que levar os equipamentos, uma caixa de som pequena, mas suficiente para tocar em bar, uma mochila com microfones, e cabos, e mais um pedestal de microfone. Chegamos na tal cidade, e logo fomos até o bar que meu marido iria tocar. Ele, muito simpático, foi conversando e já montando seu equipamento, para poder começar seu show no horário combinado, que era às 19 horas. A noite estava quente, e muito gostosa, e assim foi, ele tocando a noite toda, os clientes felizes, e como estava muito gostoso, não vimos a hora passar, e ele passou do horário de terminar. Acabamos que perdemos o ônibus de volta para a nossa cidade. Bom, pelo menos era na cidade vizinha, assim poderíamos ir de táxi. Mas a surpresa foi quando não tinha táxi trabalhando no horário na cidade. Na época não tinha Uber e facilidade como temos hoje em dia, então decidimos ir embora a pé mesmo, já que a cidade que morávamos não era muito distante, acho que uns 15 a 20 quilômetros, mais ou menos 1 hora e meia andando a pé, já que os equipamentos de som do meu ex-marido era leve. E não teríamos problemas para levar nas mãos, então decidimos nos despedir dos donos do bar depois de ter recebido o cachê e fomos embora.
Era em torno de 11h30 da noite, e saímos do bar para ir embora. Decidimos depois de uns 15 minutos de caminhada pegar um trecho mais curto, que chegaríamos muito mais rápido em casa. Era uma estradinha de terra, que passava por uma fazenda. Não tinha problema, pois o dono da fazenda não ligava que passassem pela estrada, desde que não invadissem suas propriedades, e o povo estava acostumado a passar por ali. Mas não sabíamos o que nos esperava. Como já citei, estava uma noite tranquila, e não era problema passarmos por ali, pois já tinha passado por esse trajeto algumas vezes, e sem novidades. Depois de uma meia hora de caminhada por essa estradinha, estávamos quase mais da metade do caminho, e de repente, senti um ar meio frio, estranho porque estava calor até então. Os bichos pararam de fazer barulho, e até os grilos se calaram de repente. Eu e meu ex-marido conversávamos sobre coisas do cotidiano, nada de coisas assustadoras. A única coisa que ouvimos eram os latidos de cachorros em uma casinha lá abaixo de um pasto, como se quebrasse todo o silêncio. Bom, não ligamos, pois era normal ter cachorros em casas e chácaras da fazenda. De repente, uma coisa grande se choca contra a cerca e cai no chão da estrada de terra. Acho que deve ter se enroscado na cerca de arame farpado, mas logo se levantou. Congelamos na hora. Aquela coisa era grande, acho que media uns 2 metros, toda peluda, pelos pretos e grossos, e desgranhados, como se fossem de um gorila. As unhas eram pretas e afiadas, os olhos eram amarelos brilhantes, e refletiu a luz da lua. Olhou diretamente pra gente, e mostrou aqueles dentes grandes, e babando aquela baba grossa. Um fedor de carniça tomou conta do ambiente por um tempo. Olhou nos nossos olhos, e deu uma baforada que balançou meus cabelos. E detalhe, ele parou a menos de 50 centímetros de distância da gente. Ouvimos novamente os cachorros latindo, e graças a Deus surgiram como loucos, passando por baixo da cerca, e correndo para cima da fera. Estávamos congelados, e aquela coisa estava a menos de 50 centímetros como disse. Ao ouvir os cachorros aquilo deu uma bufada fedorenta. Senti o bafo daquilo na minha cara. Mas graças a Deus logo a fera se virou e saiu em disparada por um grande barranco de terra e mato. O que é aquilo, Mark? Perguntei ao meu marido na época. E ele disse: era um lobisomem. Corre, Lu. Saímos correndo em disparada, com equipamentos e tudo. Normalmente, demoraríamos mais uns 40 minutos para chegar à nossa cidade, mas chegamos em 10 minutos. Nunca corri tanto em minha vida. Estava sem ar quando chegamos e vimos a luz do poste da cidade. Só em lembrar daquela criatura horrível, eu tenho certeza, era um lobisomem. Fico ao mesmo tempo agradecida a Deus por mandar aqueles cachorros para nos salvar, pois não teríamos a mínima chance contra aquela besta fera. Nunca mais passei por aquele lugar, pois morro de medo só em pensar. Por isso digo a todos, o sobrenatural existe sim, e está à espreita, para quando tiver chance aparecer. Obrigado por contar o meu relato, e espero que gostem dessa história real, que aconteceu comigo em setembro de 2018. Se gostou dessa história arrepiante sobre essa fera, não deixem de se inscrever no nosso canal e deixe seus comentários abaixo. Para que possamos te enviar mais vídeos sobre mistérios pelo mundo, ative o sininho de notificação. Isso faz nosso canal crescer para te trazer mais conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.